Retornando mais Opinião São Paulo, e hoje vamos começar uma série nova aqui, né? Chamada série, essa juventude é boa por causa disso, né? Criaram um nome legal, hein? Viu, Graciano? Valeu. Série Desmonte Nacional. É uma discussão importante e vamos começar a partir do retrocesso de Bolsonaro especialmente, né? Mas que já vem desde a era Temer, né? Então hoje nós estamos com o professor Gilberto Bercovitch, está correto, professor? Bercovitch, que é professor titular de Direito Econômico e de Economia Política da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, e também apresenta aí o nosso querido amigo Gabriel Cassiano, que pode falar aqui conosco. Gabriel é nosso parceiro aqui desse programa Mais Opinião São Paulo. Temos tido a oportunidade de conversar com pessoas do naipe do senhor aqui. Veio aqui o Gonçalo Pereira, o professor Nelson Marconi, o Paulo Henrique Amorim, Cid Gomes. Cid Gomes. Aliás, um abração para o Cid Gomes, que teve um problema de saúde lá no Congresso Nacional, não sei que mal-estar que... Mas ele não teve, pelo que eu sei, ele não poderia ter ido, porque ele estava de licença médica, mas ele, com o compromisso e com o amor ao Brasil que ele tem, ele foi lá e passou mal. Mas Cid, esperamos você agora como senador aqui para que a gente possa recebê-lo. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma honra tê-lo aqui. Sou seu fã por duas grandes razões. Primeiro, pela sua competência, qualidade, inserção. E segundo, pelo mesmo... Nós temos o mesmo santinho, né? Eu sei que o senhor também tem um apreço muito grande por Getúlio Vargas e toda a sua história. E eu sou herdeiro de Vargas. Eu me coloco todas as vezes como herdeiro de Vargas para debater com qualquer um que queira falar aí, ainda mais em São Paulo, né? Em São Paulo, que a Fundação Getúlio Vargas fica na Avenida 9 de Julho, a principal artéria que liga norte e sul, aqui chama-se 23 de Maio. Professor, Bom, esse é a independência da Argentina. Da Argentina. Pô, podemos, já me alivia bem, porque ali é uma coisa... Isso, a cidade de São Paulo não tem na Avenida Getúlio Vargas ou Praça Getúlio Vargas, é uma coisa absurda. Qualquer cidade no estado de São Paulo tem, mas aqui a elite não permite. A ponto que um governador instituiu um feriado no dia 9 de julho. É o estado que comemora a derrota. É a independência da Argentina. O Estado integrado no Mercosul. Professor, vamos... Uma perguntinha para o senhor. Destruição do legado de Getúlio Vargas por Bolsonaro e Ética Terra, aqueles anteriores lá, né? E a destruição do patrimônio público, e Petrobras, agora estão falando do Correios, Casa da Moeda, né? Dos direitos trabalhistas, reforma, a MP da liberdade econômica, esse absurdo dizer que o Brasil é empreendedor, né? Todo mundo vai fazer bolo e vai fazer uma empresa, vai fazer bolo, vai fazer quibe e vai para a rua. Como é que o senhor me falaria sobre isso? O que a gente pode dar para esse povo que está nos assistindo? Porque está uma ansiedade, eu diria assim, um mal-estar que as pessoas estão dizendo assim, eu até disse outro dia no evento do direito já que não dá para ficar desanimado, são só 8 meses. Porque já enfrentamos ditadura, ganhamos, derrotamos a inflação, elegemos um operário presidente do Brasil, e aí agora ele fica assim, no LIP, parece LIP hard, não vai dar certo o LIP. O que o senhor me fala sobre esse processo para a gente orientar as pessoas para enfrentar essa brincadeira? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Neto, Gabriel, é um prazer por estar aqui, e falar de Getúlio Vargas sempre é um imenso prazer. Até porque o Brasil só existe do jeito que o Brasil se estruturou no século XX, graças a Getúlio Vargas. É Getúlio quem montou o Estado brasileiro, foi Getúlio quem montou a estrutura social brasileira, a estrutura econômica, a estrutura jurídica, a estrutura política. A base de tudo isso vem da Revolução de 30, e da obra dos governos de Getúlio Vargas e seus sucessores, particularmente o Juscelino e o João Goulart. Não por acaso, essa destruição, esse ódio que as elites têm a Getúlio Vargas, ele vem, obviamente, de muito antes. Isso vem desde a época da Revolução de 30, isso continua, vai sendo alimentado, quando a UDN, a União Democrática Nacional, os setores entreguistas
da política, os setores antinacionalistas do nosso sistema econômico, da nossa elite, se aliaram já várias vezes para tentar destruir o legado de Getúlio. Seja em 1945, quando derrubam Getúlio do governo, né, em outubro de 45, seja para tentar impedir a volta de Getúlio eleito nos braços do povo nas eleições de 1950, seja na crise política que leva ao suicídio, né, de Getúlio, seja para depois tentar impedir a posse do seu sucessor, né, que era o Juscelino, seja para depois tentar impedir a posse a eleição e a posse do Jango, do João Goulart, e depois em 64. 1964 é um golpe militar, empresarial, civil, não é só militar. Os militares fizeram o serviço sujo, mas o golpe foi estruturado com o apoio do empresariado, dos grandes latifundiários, de parte da elite intelectual e com o apoio ostensivo dos Estados Unidos, do governo americano, que inclusive hoje está mais do que comprovado nos documentos dos próprios americanos, né, que inclusive estavam mandando uma frota para cá em 64. A famosa Quinta Frota. Né, fazia parte talvez da Quinta Frota, que era chamada Operação Brother Sun, mandando porta-aviões e navios para ajudar no golpe, caso fosse necessário, tivesse um enfrentamento maior do que se esperava. Né? Então 64 é um golpe anti-Vargas, anti-Getúlio, anti-Jango, né? Não por acaso vai caçar o Jango, o Brizola, o Juscelino, o Prestes, todos eles, né? Tentar fazer uma limpeza diária, vai tentar mudar o padrão econômico do país. Eu diria até que no primeiro momento eles não eram nem muito a favor da industrialização. O que ocorreu foi que com o segundo governo Vargas, o governo Juscelino, a industrialização no Brasil já tinha se acelerado tanto que era temerário querer voltar para trás. Mas os grandes economistas do regime militar, os ministros da Fazenda, do Planejamento, eram a fina flor do liberalismo brasileiro. Era o Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, o Zé Paulo Magalhães, o Delfim Neto, o Mário Henrique Simonsen, todos economistas liberais, discípulos do Eugênio Goudin, que dizia que o Brasil tinha que ser um país agrário. Ele falava com todas as letras, o Brasil não pode ter indústria, o país tem que simplesmente ser um país agrário. Qualquer similaridade com essa campanha que a gente vê aí nos meios de comunicação, agro é pop, agro é tech, agro é não sei o quê. Eu lembrei agora de Marquês de Pombal, só para o senhor ter uma ideia. Exato, Marquês de Pombal era contra isso, imagina. Porque não é coincidência, porque sim foi o projeto da elite rentista brasileira. Ela vive de renda, ela não precisa não vive do trabalho. Eles são contra quem vive do trabalho, que somos todos nós, né? Eles vivem de renda. E a renda da terra, a renda da especulação financeira. Então, para eles, a questão da industrialização era um problema. Porque na industrialização, o que você cria junto com a indústria? Você cria também o ambiente propício à organização dos trabalhadores. Os sindicatos, os movimentos trabalhistas, os movimentos sociais. Você cria também, a partir disso, você tem mobilidade social com a indústria. Então todo mundo aqui em São Paulo, a gente costuma escutar muito, né? Porque o meu bisavô, o meu avô veio da Itália, ou veio da Espanha, ou de não sei aonde, e se fez sozinho, o filho estudou e foi fazer outra coisa, foi ser advogado, foi ser médico, engenheiro, ou teve uma fábrica. Isso aí só é possível num país que tem mobilidade social, porque está se industrializando. Um país agrário exportador, que era o Brasil antes de 30, exclusivamente primário, de produtos primários, como produtos minerais e produtos agrícolas, um país desse não tem mobilidade social. É impossível, só quem vive próximo do dono da fazenda ou do dono da mina. Esse tem serviço. O resto não tem. Você não tem como criar uma sociedade de massa, uma sociedade pujante, uma sociedade que tenta dar um mínimo de dignidade para as pessoas, simplesmente uma economia primário exportadora. Feudalismo. Um negócio completamente ultrapassado. E o que a gente viveu? Os militares não conseguiram
acabar com o modelo industrial. Eles desvirtuaram. O modelo industrial do Getúlio, mesmo do Juscelino, quando vai vir algumas multinacionais, mas a base dele é de indústria nacional. A indústria automobilística no Brasil, vão vir as montadoras, sim, mas o importante era a indústria de autopeças, que era nacional. E toda a parte de aço. Toda a parte de aço é tudo nacional. A montadora, o nome dela diz, né? Ela monta, né? Ela só faz ela monta as peças. E o Brasil, inclusive, é um caso de estudo, porque é um dos poucos países do mundo em que a autopeça estava consolidada e a montadora vem depois. Geralmente, os países, a montadora chegava primeiro e ela verticalizava. Exatamente, ela verticalizava. Engenharia reversa. Aqui não, aqui a autopeça veio primeiro. Então a montadora, na verdade, teve que se adaptar à indústria da autopeça. Tem até estudos nos Estados Unidos sobre a indústria automobilística brasileira, ela tinha essa peculiaridade. Os militares vão começar a destruir isso. Né? Vai vir muita coisa de multinacional, eles vão ser totalmente favoráveis ao capital estrangeiro. Essa conversa do regime militar nacionalista é bem polêmica, porque os militares não foram nenhum grande defensor de uma indústria nacional verdadeiramente nacional, de um projeto emancipatório. Na verdade, eles estavam aproveitando uma situação de facilidade de crédito que existia no mundo e que conseguiram fazer isso e forçar o país a crescer a taxas muito grandes, né? O Brasil crescia 10%, 11%, que é o que os legitimava, inclusive, a ficar no poder. Eles ficaram 21 anos no poder, então, porque tinham uma economia que, bem ou mal, crescia. Então, dava emprego, tinha renda, o mínimo, mas a concentração de renda é muito forte. Os estudos mostram que no regime militar a concentração de renda foi muito forte, foi um processo muito grande de concentração de renda. Ou seja, não um processo como foi do Getúlio, do Juscelino, do Jango, de industrialização, de modernização, de quebra de paradigmas e ao mesmo tempo de tentativa de inclusão dos trabalhadores, da população mais desfavorecida. O regime militar não acaba com o modelo industrial, ele desvirtua e ele entra em crise, né, com a crise do petróleo, com a crise dos anos 70, que é a mesma crise que a gente vive até hoje, na verdade é uma crise só, né? É que faz 40 anos que é uma crise só, nas suas várias fases, né? E o regime está obrigado a abrir, né, a abrir para passagem para os civis, e aí já acontece algo que realmente é o que marca. Os militares não conseguiram destruir o legado do Getúlio, embora fizeram bastante esforços para isso. Né? Eles estimularam a lenda do populismo, né? Que o Getúlio, o Juscelino, o Jango, todos os políticos antes de 64 eram meros demagogos, corruptos, que enganavam o povo. Na verdade, 64 veio para trazer a verdadeira democracia, a verdadeira liberdade. Né? Eles proibiram toda a autonomia sindical plena, autêntica. Né? Então eles fizeram uma série de coisas para tentar controlar e desvirtuar o modelo de Getúlio. Eles eram contra o Getúlio, eles eram totalmente contra o modelo getulista. O que acontece no pós-regime militar é que é uma confluência de forças e uma crise econômica vinda do fim do regime militar tão grande por causa da inflação, e tem a crise da dívida também ao mesmo tempo, são várias crises junto, né? Em que você tem um momento que é a constituinte, em que apesar de tudo se consegue segurar na Constituição de 88 uma base mínima do projeto nacional desenvolvimentista. Né? A Constituição de 88 não é a melhor do mundo, mas ela conseguiu segurar algumas coisas, inclusive os direitos trabalhistas, os direitos sociais, conseguiu prever algumas formas de organização da economia condizentes com o projeto getulista, que são do monopólio da Petrobras, do petróleo, né? Uma série de telecomunicações, preconceito de empresa nacional, várias coisas que faziam parte do projeto. Mas vem o neoliberalismo a partir dos anos 90. O Collor já começa com o discurso anti-varguista. Consenso de Washington. O consenso de Washington. Abertura comercial desenfreada, privatização, desmonte, que o nosso modelo sindical e trabalhista, na verdade, é um modelo inspirado no fascismo italiano, na Carta del Lavoro, só que ninguém nunca leu a Carta del Lavoro.
Né? A Carta de Lavoro é uma declaração de princípios, tem 15, 20 artigos. E tem várias coisas lá, inclusive umas coisas muito mais próximas dos nossos liberais do que dos nossos trabalhistas. Mas enfim, tem lá direito a férias. Ah, na CLT também tem direito a férias. Nossa, é cópia da Carta de Lavoro. Que também estava renovaram. Renovaram, estava nas declarações francesas, na legislação francesa, na mexicana, na alemã da República de Weimar. Quer dizer, é uma série de leis e de formas de organização do trabalho dos anos 20, dos anos 30, que vão inspirar, obviamente, a elaboração da nossa legislação. Né? Uma dessas também é italiana, mas não é a única, ela não é a única fonte, nem a principal, diga-se de passagem. Né? Mas nós vamos começar esse discurso que a legislação trabalhista ela é ilegítima, porque ela seria fascista, né? Então, obviamente, ela não é democrática, então ela não pode ser mantida no regime democrático. Então, que o Estado gasta muito, o Estado gasta mal, o Estado não serve para nada, que a Constituição atrapalha a governabilidade. Aliás, o Sarney já disse isso antes de ser promulgado. O Sarney disse isso, e o Ulisses respondeu para ele. Respondeu com um monte fantástico. Né, todo esse discurso da governabilidade que a gente conhece vem desde essa época. Só que o Collor, ele foi talvez com muita sede ao pote, ou não tinha a articulação política necessária, ele não conseguiu se firmar. E ele é deposto pelo processo de impeachment de 92. Né? O Itamar fica com o pé nos dois barcos, porque ele não queria fazer, mas é uma transição mesmo, ele não queria, por exemplo, privatizar, mas é obrigado a privatizar uma coisa ou outra, é o caso da CSN, se eu não me engano, mas a Vale ele não deixa, ele fica com o pé um pouco nos dois barcos, e aí vem o Fernando Henrique, com o apoio da mídia, com tudo que a gente já sabe, né? Com o apoio do poder econômico, apoio internacional, e com a questão do plano real, né, com o plano de estabilização econômica que aparentemente tinha dado certo. Hoje a gente sabe que tem vários problemas estruturais, né, na concepção e na aplicação do plano real, problemas que nós pagamos até hoje. Né, todo esse desarranjo das contas públicas, que é a desculpa para tudo que eles fazem, vem do plano real. Né, é um desarranjo estruturado no plano real, que se não fosse isso não teria controlado a inflação naquele momento. Não sei como é que a participação da dívida ou do crescimento dos impostos no PIB que sai de 27 para 36. Os juros pulam, né? No governo Fernando Henrique. Porque ele tem que elevar os juros para poder conter a inflação. O Brasil se vicia nessa dose. Se vicia, e aí começa e aí o endividamento interno, externo. E ele, como aí o Fernando Henrique assume dizendo que vai acabar com a Era Vargas. Esse é o discurso dele. Vai acabar com a Era Vargas, chega, já vivemos muito sob o tacão de Getúlio Vargas, então vai acabar com a Era Vargas. E ele começa a promover o quê? A privatização das grandes empresas nacionais, a Companhia Vale do Rio Doce, a Telebrás, ele desestrutura o setor elétrico, ele desestrutura o setor de petróleo. As quebras do monopólio. Ele não consegue privatizar a Petrobras, embora quisesse. Então ele vai desestruturar. O que ele vai fazer na época? Ele vai prometer que não vai privatizar a Petrobras. Mas ele vai vender boa parte das ações da Petrobras, do capital da Petrobras, em Nova York. E aí, na época, mas para que está vendendo em Nova York? Qual que é a diferença? Hoje a gente sabe por quê. Porque ele submeteu a Petrobras às leis dos Estados Unidos, ou seja, toda essa confusão que deu com a Petrobras no final do governo Dilma, está explicado, porque foi o senhor Fernando Henrique que resolveu vender ações na Bolsa de Nova York, portanto aceitou submeter uma empresa estatal, uma empresa do governo, né, às regras de Wall Street. E já está preparando o Petrobras. Já está, que não deu certo, ele não conseguiu fazer. Petrobras. Ele não conseguiu fazer isso, mudar o nome para Petrobras, para ficar mais moderno, internacional, porque o Brasil é atrasado, o Brasil é atrasado. Né? O Brasil é um problema para essas pessoas. Né? E o Fernando Henrique na verdade, quem estrutura o grande desmonte, ele quebra vários dos instrumentos
que o Estado tinha de controle da economia, de organização da vida social, que hoje fazem muita falta, hoje fazem muita falta, mas ele não consegue fazer tudo o que ele queria. Por quê? Porque ele tinha, bem ou mal, uma oposição. Uma oposição que não era majoritária, mas ainda conseguia impedir. Que era vertebrada, né? Várias coisas, era vertebrada. O Fernando Henrique não conseguiu fazer a reforma trabalhista. Por quê? Porque a oposição não deixou. O Fernando Henrique não conseguiu fazer a reforma da Previdência que ele queria, porque a oposição não deixou. Ele não conseguiu vender a Petrobras. A oposição não deixou. Banco do Brasil? Banco do Brasil, a oposição não deixou. A Vale não se conseguiu impedir, mas as outras se conseguiu. Então o Fernando Henrique também não conseguiu fazer tudo o que pretendia. Quando se elege o Lula, né, na sucessão do Fernando Henrique, se imagina então que vai se interromper esse processo, né, e vai voltar a um processo mais próximo, né, do trabalhismo, do nacional desenvolvimentismo, embora o PT nunca tenha se declarado, né, adepto de um projeto nacional propriamente dito, né, mas tinha sempre relação e vem dos movimentos sociais e da militância social. O governo Lula também é um governo que fica com o pé nos dois barcos, né? Ele realmente para uma parte desse processo, então não vai ter mais privatização de Petrobras, não se fala mais nisso, de Banco do Brasil. Pelo contrário, vai se ampliar o papel da Petrobras, vai se investir, não vai ter mais reforma trabalhista, não vai ter mais reforma, mas ele vai fazer uma reforma da Previdência. Né? E tenta fazer uma reforma sindical. Tenta e não consegue. Né? Mas ele também não vai desfazer o que o Fernando Henrique fez. Esse talvez tenha sido um dos grandes erros do Lula. Né? Ele não reviu a privatização da Vale do Rio Doce, ele não reviu a privatização da Telebrás, ele não reviu as privatizações, nada disso. Manteve o tripé macroeconômico, a mesma política macroeconômica. Henrique Meirelles, né? O Henrique Meirelles lá no Banco Central. Né? Ele morria de medo de qualquer oscilação do dólar em relação ao real, ele ficava todo preocupado com isso. Depois o Palocci é isso, né? O governo do Palocci na Fazenda, a gestão do Palocci na Fazenda é isso, uma gestão totalmente neoliberal, que queria privatizar o Lula, que não deixava, outros que não deixavam, né? Que paravam. Né? Era uma briga interna. Uma briga interna do governo. Dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo, quer dizer, não era assim, todo mundo consenso. Né? O presidente, no final das contas, tinha que arbitrar, falar não. Né? Mas o Lula, bem ou mal, tentou recuperar alguma coisa, então vai fazer programas sociais, vai fazer programas importantes que nós conhecemos, tudo isso. O próprio PAC, como o segundo vai tentar, dele, né? o segundo já a questão da infraestrutura, pensar na questão da infraestrutura. Ele percebeu que não, tem aqui um Estado, eu tenho que continuar esse modelo. Né? Embora, isso é curioso, o Lula não tivesse uma política industrial. O que é curioso vindo de alguém que veio da indústria. Porque ele é um trabalhador da indústria metalúrgica, da indústria de autopeças, do ABC. Mas ele não teve política industrial. Em termos de desindustrialização, ele continua o modelo do Fernando Henrique, cujo ministro da Fazenda, que era o Pedro Malan, dizia a melhor política industrial é não ter política industrial. Ou seja, o antivarguismo total. E a Dilma acaba também seguindo essa linha ortodoxa na economia. Ela, por uma série de questões, não avança em praticamente nada. E quando ela ainda nomeia o Levi para a Ministério da Fazenda, acabou. Né? Acabou e o resultado a gente já sabe qual foi. Foi quando os setores políticos e econômicos anti-esquerda, anti-varguistas, de novo se articulam, antinacionais, antinacional de desenvolvimento, de novo se articulam com o apoio dos Estados Unidos, né, que trocou o embaixador, inclusive, na época. A embaixadora que veio para cá é a mesma embaixadora que estava em Honduras, quando teve o golpe em Honduras, e no Paraguai, quando teve o golpe no Paraguai. Mera coincidência. Mera coincidência, claro. Mera coincidência. Né? Fazem o golpe do impeachment, aquele espetáculo degradante do Congresso Nacional, com a anuência e a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, né? E põe lá aquele sujeito sem voto, sem legitimidade, sem popular, sem nada, chamado Michel Temer na presidência, que aí ele tem algo em relação ao Fernando Henrique em comum e algo de diferente.
ele também está lá para destruir tudo, para acabar com a Era Vargas, para acabar com o modelo nacional desenvolvimentista, o que tinha sobrado, o que tinha ainda ficado alguma coisa. Só que talvez pelo pouco tempo de que ele dispunha, ele acelera o processo. E como ele não tinha legitimidade, Fernando Henrique Memal foi eleito 2 vezes. Fernando Henrique tinha legitimidade democrática. Ninguém pode questionar isso. Né? E tudo bem, as pessoas escolheram o projeto errado, paciência, a gente disputa na democracia. Né? Agora, o Michel Temer não. O Michel Temer estava lá por um golpe. E o Michel Temer não tem legitimidade, num curto período de tempo, ele ia ter 2 anos e pouco de mandato, uma coisa assim, né? Ou quase 3 anos, né, que ele teve. E então ele teve que acelerar. E ele, ao acelerar, ele consegue coisas que eram inimagináveis na época do Fernando Henrique. Porque ele encontra uma situação que de repente virou oposição, porque foi deposta, totalmente desarticulada, totalmente desestruturada, e ele passa algo que era inimaginável, que é a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista do Temer, na época do Fernando Henrique, jamais passaria, porque a oposição não deixava. Né? No Temer passou. Passou a partir de um truque parlamentar, inclusive, porque aí estava se discutindo uma mudança pontual na CLT, e de repente, no relatório, viraram mais de 100 artigos e praticamente destruía toda a legislação trabalhista do país. Eles desestruturaram, desarticularam toda a organização do trabalho no Brasil, não só do trabalho, mas também da Previdência. Porque ao desarticular o trabalho, você desarticula a contribuição previdenciária. Então, no médio prazo, a Previdência vai ter muito mais problemas do que a gente está vendo hoje, com os problemas que que o pagamento das contribuições vão ocorrer com as pessoas sem emprego estruturado, sem emprego contínuo, sem fonte de arrecadação. Sem fonte de arrecadação, exatamente, vai ser um caos. Eles conseguem fazer isso e conseguem acelerar o processo de privatização de novo, que era algo que já tinha sido abandonado. O Geraldo Alckmin disputou a eleição com o Lula tendo que mentir, dizendo que era contra a privatização. Não, vestia uniforme. Porque se falava que era camiseta do Brasil, camiseta da Petrobras, porque se falasse que era a favor, perdia a eleição. Aliás, isso continua. Se fizer qualquer pesquisa, a maioria do povo brasileiro é contrária à privatização, até hoje, dá mais de 60%. É verdade. Até hoje. Eles fazem contra a vontade do povo. E aí o Temer acelera isso, e esse sujeito que se elegeu em 2018 na base da fraude também mantém essa aceleração. Na verdade é o que segura ele, talvez. Porque ele tem que entregar para quem patrocinou a campanha dele o que eles querem. Ele tem que entregar, obrigado. Ele tem que entregar o que eles querem, né? E aí ele acelera, aí consegue passar a reforma da Previdência na Câmara, aí também está desmontando a Petrobras, já vinha do Temer. Aliás, isso aí, na verdade, vem do fim da Dilma. A venda de ativos da Petrobras, a dona Graça Fossa já tinha estruturado isso, mas quem começou a fazer foi o seu Ademir Bendini, na Petrobras, a vender os ativos da Petrobras. Né? Já vem do final da Dilma. Né? Tá vendo a Dilma já no final já estava, para tentar se segurar, estava também já abrindo mão de muita coisa. Até colocou o Exército, a Força Nacional ali para impedir manifestações. O Exército, mas não só isso. Ela aprovou, ela e o Jacques Wagner. O Jacques Wagner era ministro da Casa Civil. Ela e o Jacques Wagner, ou das Relações Políticas, não lembro. O Jacques Wagner fizeram um acordo com o Renan Calheiros e com o Romero Jucá para tirar a Petrobras de operadora única do pré-sal. Foi no governo dela que aprovou isso no Senado. O Requião e o Lindbergh tinham votos para impedir no Senado. Pode perguntar para qualquer um desses germanos aqui, eles contam a história. E aí fizeram um acordo com o Jucá, liberou o PMDB. O PMDB, bom, você fez o acordo, eu não vou mais brigar com ninguém. E aí aprovaram o fim da Petrobras como operadora única do pré-sal. Mas o projeto do Serra. Do Serra. Do Serra. Mas ela apoiou o plano do Serra. Claro, apoiou. Exatamente. Que era para desmontar a Petrobras. Então, já começa isso no finzinho, mas ele se acelera no Temer e o Bolsonaro continua fazendo isso. Então, o que eu acho curioso aí, para também já essa grande essa grande definição, essa grande painel, importante. Né,
eles querem, na verdade, ganhar na velocidade, porque é justamente para impedir a reação. E a oposição, ou setores nacionalistas, ou desenvolvimentistas, ou populares, estão absolutamente perplexos. Assim, é um negócio assim, ficam no impasse, estão completamente imóveis. E tem que começar a ter a reação. A gente tem que reagir. Se a gente não reagir, eles vão terminar o serviço. Eles vão vender o Banco do Brasil, eles vão vender a Caixa Econômica, eles vão vender os Correios, eles vão destruir a Petrobras, apesar não vão nem precisar vender, eles vão fatiar, né? Eles vão vender a Eletrobras, eles vão acabar de vez com a Previdência, Cerco, Dataprev, com os sindicatos, com o que sobrou de direitos sociais. Tem uma emenda constitucional que foi aprovada no Temer, chama Emenda 95, é do teto dos gastos. Essa emenda proíbe qualquer gasto em política social a partir de determinado índice da inflação do ano anterior. Você não pode ampliar os gastos. Ou seja, as pessoas não estão entendendo. Mas este ano já teve pouco gasto em educação e saúde, tanto que as universidades estão à míngua, né? Estão sem recursos, as pesquisas cortaram as bolsas, as pesquisas. Ano que vem não vai ter dinheiro para posto de saúde e escola. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Né? Simplesmente por quê? Porque esse dinheiro tem que ficar guardado para pagar os títulos, os credores, os títulos da dívida pública, que são os bancos. Metade do orçamento do Brasil é direcionado para pagamento da dívida pública. Isso está contingenciado também? Isso não é contingenciado por nada. A 95 nada. Não segura isso. Nem fundo de emergência, nada. É tudo. Então a gente vive hoje num país em que as pessoas trabalham para gerar renda, para pagar os bancos. Você não trabalha porque você recebe serviços essenciais necessários à vida em sociedade como qualquer um. Né, para receber saúde, educação, transporte coletivo, previdência, não. Você hoje trabalha para que o governo possa pagar os bancos. Você paga o seu imposto, das mais variadas formas, e aí esse dinheiro que é arrecadado vai para pagar os bancos. Né, e enquanto isso, o governo também destrói tudo o que pode eventualmente beneficiar a população. E olha, e acho que assim, em relação a esse desmonte que vem desde o regime militar, mas de maneira acelerada e com um projeto desde o Fernando Henrique, né, e mais acelerado no Temer e no Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma diferença em relação a todos eles. O Bolsonaro é sincero no que ele diz. O que ele diz? Ele diz que ele não governa para os pobres, ele falou isso. Ele fala isso o tempo todo. Eu não governo para os pobres. Ele fala, é difícil ser patrão, é difícil ser empresário, eu estou preocupado com quem gera riqueza. Ele não está preocupado com o povo, não está nem um pouco preocupado. Temos que escolher entre direitos. Entre direitos e emprego. Quer dizer, ele não está nem um pouco preocupado. Ele é a primeira vez que alguém fala isso sem nenhum temor. Por quê? Porque não está tendo reação. É isso que preocupa, Neto, porque a sociedade precisa reagir. Não existe sociedade suicida no mundo. É uma sociedade que está sendo destruída, nós vemos na rua, em qualquer lugar. Ela está sendo completamente esgarçada. O Brasil está sendo destruído a olhos vistos. A economia brasileira, a retração dela desde 2015, né, é uma retração de guerra. É como se o Brasil tivesse entrado numa guerra, tivesse bombardeado aqui, destruído tudo, e aí a economia, então, obviamente, retrocede. Tem que, para ela poder voltar a se reestruturar. A gente está passando por uma economia de guerra. Está tudo sendo destruído. Sem ter entrado numa guerra. A última guerra que o Brasil participou foi a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, faz mais de 80 anos que o Brasil não entrou numa guerra. Quiseram inventar agora na Venezuela, mas não conseguiram. Os militares ainda deram uma seguradinha. Os militares seguraram um pouco. Quer dizer, e isso a olhos vistos de todo mundo. Aí você não vê, com raras exceções, obviamente, né? Tem gente que ainda fala, o Ciro tem falado, alguns movimentos têm falado, alguns setores têm falado, mas muito pouco e com apatia, né? Apatia. Eu acho que a palavra apatia talvez não seja, está todo mundo perplexo. Então, assim, talvez, não é possível, quer dizer, a grande divisão das eleições de 2018 afastaram-se, a própria oposição ficou dividida na brincadeira. Fomos levados a isso, ou seja, nos induziram ao erro, né? Foi tudo feito para essa indução,
E há, por parte da população, criou-se o baixo instinto, quer dizer, os exemplos que ele dá com esse destempero verbal que ele tem, ele libera coisas como a gente viu esta semana, os seguranças do supermercado chicotear um garoto que roubou um chocolate. chocolate. Quer dizer, ao mesmo tempo que uma madame, ao roubar uma bolsa de grife, ela é chamada de cleptomania. É uma patologia. É uma patologia, ele não. E dá direito dos seguranças fazer esse tipo de coisa, ou de alguém matar um policial, ou um policial matar um... Sabe, nós estamos passando por um processo que, se o mandatário máximo não tem essa incontinência verbal de tal maneira de falar as asneiras e as bobagens que fala, e libera o baixo instinto para todo quanto é lado. Mas tem um problema, que é o seguinte, ele fala isso, ele é isso. Ele está lá para destruir, ele mesmo disse, estou aqui para destruir. Só que a sociedade tem que reagir a ele. Né? Ela não pode se deixar levar por ele. É a nossa tentativa. É o que a gente está vendo. As pessoas estão se deixando levar seus piores instintos ou simplesmente, não é possível. É possível, a gente não tem um governo nacional. A gente tem o Vanderlei Guilherme dos Santos que falou essa expressão, eu achei muito boa. É um governo de ocupação. Aqui é como se aqui fosse a França ocupada pelos nazistas. É isso, são os alemães ocupando. É isso, é um estrangeiro, porque ele é um governo estrangeiro, porque ele só faz coisa para os estrangeiros, não faz nada para o país. Ele tem um discurso nacionalista de fachada, ele e os militares que o cercam, né? Esse discurso nacionalista de Copa do Mundo, né? Que a pessoa põe a camiseta da seleção, Brasil, mas privatiza a Petrobras, mas a seleção brasileira. Né? Ele está preocupado com a seleção brasileira, não está preocupado com o resto, com o país, não quer nem saber. Né? Ele está destruindo o país, está destruindo toda e qualquer possibilidade do país se estruturar, e ele está levando com esse Paulo Guedes, que é um louco, não tem outra expressão, na sua posição econômica não é levado a sério por ninguém. Perguntar para qualquer economista, você aqui, pode ser de direita, de centro, de esquerda, nenhum deles leva a posição econômica radical desse Paulo Guedes a sério, não, isso é uma coisa de louco. Enfim, ele está aplicando a loucura. Nós estamos sendo ratinhos de laboratório de um experimento inédito no mundo, que é a destruição de uma sociedade por uma política suicida para o mercado. Só para o mercado. É o que a gente brinca, é o anarcocapitalismo. Né? Porque, na verdade, eles não querem regra, eles querem regra nenhuma. E a medida provisória a medida provisória da liberdade econômica, que eu brinco, é a medida provisória da libertinagem econômica. Né? Ela não é que ela põe regras novas, ela tira regras, ela desestrutura setores. A reforma trabalhista foi o quê? Desestruturar setores. Veja, o relator teve a audácia de colocar no seu relatório que enquanto o Brasil não tiver 5 milhões de desempregados, não vale acordo coletivo, não vale lei. Durante 12 meses consecutivos, 5 milhões de... O Brasil tem 13. Quer dizer, esse é o relator que está no Congresso. Quer dizer, é mais realista que o próprio projeto que o governo... Como foi a reforma trabalhista? Não, o relator é pior. O projeto vai com 18 artigos já muito ruins. E aí sai com 60. Piores. Que é o método que o Eduardo Cunha fazia no Congresso, né? O jabuti, né? Isso. Que ninguém sabe, não tá lá na árvore, foi alguém que colocou, né? Ninguém sabe de onde apareceu, mas não apareceu do nada, alguém pôs lá, né? Então, você tem a gente vive uma crise em que o presidente é isso, é um irresponsável. Eu acho que ele tá lá para distrair a plateia, né? Porque enquanto ele distrai falando as besteiras dele, o Paulo Guedes implanta o projeto, né? Que o projeto é esse. Você tem um Congresso Nacional que trai os seus eleitores. O Congresso Nacional vota contra o povo. É um fenômeno, né? O representante do povo vota contra ele. Né? E as pessoas acham normal, não, é isso mesmo, todo político. Não é. O político tem que ter responsabilidade, o político tem compromisso. O político tem que votar de acordo com os interesses de quem o elegeu, né? Da população. Ele representa a população, ele não representa... O projeto representa o seu partido. Exatamente, o seu partido. Os partidos não têm diferença, senão os partidos não são só uma sopa de letrinha que você escolhe qualquer um. Né? Tem gente que acha isso, aí acaba entrando no partido errado, né? Mas que não sabe diferenciar o que é trabalhismo, o que é socialismo, o que é liberalismo, né? Tem diferenças, os partidos têm diferença. Tem programas diferentes,
têm propostas diferentes. Né? E eles têm que ser fiéis e leais a essas propostas. É por isso que as pessoas votam também. A pessoa não vota porque ganhou um sapato, porque ganhou um santinho ou uma porcaria de uma canetinha. A pessoa vota porque ela acha que aquela pessoa vai ser melhor para ela, por uma série de razões. Se identifica, porque acha que é uma pessoa boa, uma pessoa que pode melhorar. Tem uma série de razões pelas quais as pessoas votam. Ninguém é bobo na hora de votar. Ninguém é enganado, né, nesse sentido. O cara me enganou. Não, ninguém enganou. É que a pessoa pode trair, isso sim, a pessoa pode não cumprir com as expectativas. Então você tem um Congresso que legisla contra o povo. Você tem um Supremo Tribunal Federal que está ali só para chancelar o que é feito. Mas isso é a história do Supremo Tribunal Federal, isso não é novidade. É histórica. É histórico. Só ver que foi um dos poucos instrumentos institucionais que a ditadura militar não mexeu. Não mexeu, na verdade caçou 3, né? Eles caçaram o Vitor Nunes Leal, o Hermes Lima e o Evandro Lins Silva em 69, né, em janeiro de 69, porque tinham sido nomeados pelo Juscelino e pelo Jango, e eram obviamente contrários ao regime. Então davam habeas corpus, tentavam fazer o que podiam ali no tribunal. Né? Mas nem isso os militares admitiam, esse tipo de divergência naquela época. Né? Então eles aposentaram, mas mantiveram o resto. Foi de 64 a 69. 69, exatamente. 5 anos eles aguentaram. Mas, professor, você tocou num tema talvez fundamental, que é a desnacionalização das pautas em questão, nas pautas que são discutidas no debate público brasileiro. Essa desnacionalização, ela passa desde do período, né, que veio junto com o Temer, atinge talvez o ápice agora no governo Bolsonaro, e você tem ali também uma certa contaminação por parte dos setores progressistas, da militância da esquerda e da oposição. Talvez essa apatia pode ser reflexo desse conceito e talvez de uma coisa assim de prioridade, que a esquerda passou a adquirir como prioridade um discurso de identidade e colocou essas pautas nacionais em segundo plano, as questões do emprego, as questões que são sensíveis, né, à população, e que a população já pensa, né, e a esquerda se desvinculou dessa ligação e dessa conexão direta. E aí surgiu agora, nós estamos no advento dos 7 de setembro, né, da independência do Brasil, agora nesse sábado, e o governo Bolsonaro colocou lá, vamos todo mundo de verde e amarelo, etc. E entidades importantes, né, da representação do campo progressista, como a UNE, também convocou manifestações e reivindicou os símbolos nacionais, a bandeira nacional, as cores nacionais, para passar um recado agora para dizer assim, olha, esse governo é um governo de entreguismo, não representa a verdadeira soberania, o verdadeiro nacionalismo, e para tentar resgatar essa pauta para o campo progressista e para nós, para a esquerda. E aí também, recentemente, agora também teve outra data, que foi 24 de agosto, que houve um grande debate, porque o Ciro gravou um vídeo, né, em razão dos 65 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas, e o Ciro gravando um vídeo dizendo que ele foi o maior presidente do Brasil, todo aquele legado, e você viu que isso gerou uma polêmica na rede social, que enfim, as pessoas descontextualizaram os acontecimentos e renegaram o legado de Getúlio Vargas. Você vê muitos jovens, infelizmente, né, nessa pegada e com essa, enfim, intuitivamente seguindo nesse caminho, já por essa contaminação ideológica. Eu pergunto para o senhor, professor, qual a importância do resgate das pautas nacionais, do resgate da simbologia nacional por parte do campo progressista, por parte da nossa esquerda, para se resgatar e também para se reconectar com as demandas populares? E uma segunda pergunta também, até como uma provocação, o senhor acha que o Brasil realmente é um país independente? Olha, Gabriel, a questão é a seguinte, sobre a questão nacional, infelizmente, parte da nossa esquerda nunca incorporou a questão nacional como algo importante. Ela preferiu deixar de lado, achando que era uma questão ultrapassada, que não tinha relevância, que o Getúlio foi um ditador, o Getúlio foi autoritário, portanto não deve ser modelo para nada, né? Então tudo que ele fez está maculado, né, pelo autoritarismo, ou algo ultrapassado, isso é coisa dos anos 50, não tem mais nada a ver com o mundo de hoje. Então esse discursinho. A gente tem que entender uma coisa muito importante.
Primeiro, se a esquerda não resgatar a questão nacional, e ela é fundamental, porque o povo entende quando você diz que se forem destruir a Petrobras, o maior prejudicado é o povo, porque vai ter não só o seu patrimônio dilapidado, que as pessoas esquecem, a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, Correio, Vale do Rio Doce, seja o que for, foram construídas com dinheiro do povo. Tudo que a Petrobras fez é com dinheiro público, com dinheiro do povo. A Petrobras não arrecada dinheiro em bolsa de valores. A Petrobras arrecada dinheiro de impostos, pelos impostos, pelo dinheiro que o povo sacrificado desse país deu para que a Petrobras existisse, a Vale do Rio Doce existisse, os Correios e assim por diante. O Exército, aliás, só existe por causa do dinheiro do povo, eles esquecem disso também, né? Eles são funcionários públicos, são servidores do povo e da nação e não entreguistas, né? Eles esquecem quem paga o salário deles, o soldo deles, né? Enfim, mas tudo isso, o povo entende quando ele está perdendo isso. E se a esquerda não resgatar a questão nacional, você só consegue desenvolver, aprimorar a democracia, os direitos sociais dentro do espectro nacional. Não existe democracia internacional. Não existe uma política de educação internacional para todos os países. Cada país tem a sua realidade, dentro das suas circunstâncias, a sua cultura. Né? Não existe política de saúde internacional. Você pode ter uma articulação internacional de combate a grandes epidemias e assim por diante. Mas a cada país vai ter a sua política de saúde, a sua política de habitação, a sua política de água, né? A sua política de energia. Se você não organiza isso, as pessoas vão fazer o quê? Elas não vão ter escola decente, ou escola disponível, não vão ter acesso. Elas não vão ter saúde decente, não vão ter acesso à saúde. Elas não vão ter acesso à energia. Alguém vive sem energia elétrica hoje? Não. É um elemento essencial. Né? Se você privatiza, desnacionaliza todo o setor de energia, a conta de luz só vai subir. Não vai ter mais aquelas famosas taxas sociais. As taxas sociais, não vai ter expansão da rede, porque só vai expandir quando dar lucro. Né? Como vai ser o Correio? Como vai ser o Correio? O Correio chega em qualquer lugar do país. Né? Não vai mais chegar. Né? Então, vai ser uma outra lógica na prestação desse serviço se você desnacionaliza, privatiza e desnacionaliza. Se a esquerda não resgatar isso, alguém vai resgatar. E aí, como está acontecendo em outros lugares do mundo. Né? O discurso nacionalista não é da direita. Agora, tem gente da direita que se apropria desse discurso para fazer as mais variadas distorções. Se a esquerda não acordar que ela tem que defender os valores nacionais, a identidade nacional, o patrimônio nacional, que isso faz parte de um coletivo, que a gente não está aqui, isso aqui não é uma sociedade de cada um por si, Deus por todos, isso aqui é uma sociedade em que se todo mundo não se desenvolver junto, não melhorar junto, não se capacitar junto, ninguém vai para frente. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Não adianta, porque azar dele, eu me viro. Não é assim. Né? A pessoa não entende. É a questão de violação de direitos. Né? Se um policial, por exemplo, viola o direito de uma pessoa qualquer na sua frente, não é comigo. Não, é com você. Porque se ele está violando o direito daquela pessoa, por que ele não pode violar o seu? É com todo mundo. A violação é para todos. Os direitos são para todos. As políticas têm que ser para todos. Então, você não pode ter uma lógica de lucro, de mercado na organização desses setores. Porque senão o povo que vai pagar, o povo vai ficar sem. As pessoas vão ficar sem, vai ficar mais caro. Por que as pessoas pagam plano de saúde e caro? Porque elas não querem ter acesso. Eu acho que o serviço de saúde é ruim. Eu não quero ter acesso àquilo ali. Por que as pessoas pagam escola privada? Porque se a escola pública fosse boa para todo mundo, eu não estava pagando escola privada. Né? Então, quer dizer, as pessoas não entendem que vai acontecer isso. Se for a lógica privada, só vai ser na base da remuneração, na base do pagamento. Não vai ter mais nenhum benefício.
vai ter mais nenhuma possibilidade de, a partir de uma certa base, subir na vida. Né? E se a esquerda não perceber isso, e a esquerda nem sempre percebe, a prova disso é que no governo Lula, no governo Dilma, não teve política industrial. Eles nunca deram atenção para isso, eles não reverteram a privatização da Vale. A Vale do Rio Doce, ela era uma empresa, ela não era uma mineradora. Ela não só ela tinha todo o mapa geológico do país, ou seja, ela sabia onde estava tudo, né? Como ela era uma agência de desenvolvimento regional, em vários lugares. Ela tinha indústria de celulose, ela tinha indústria de navegação, ela tinha uma série de projetos regionais em Minas, no Pará, no Espírito Santo, de organização da economia local, da economia regional, que assim que ela foi privatizada, ela abandonou. O exemplo da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Volta Redonda é uma coisa antes da privatização da CSN. Volta Redonda, a cidade é outra coisa depois da privatização da CSN. A privatização da CSN gerou uma série de problemas em Volta Redonda, porque a CSN mantinha uma série de políticas sociais, de assistência, que foram cortadas a partir do momento que ela virou uma empresa privada voltada para o lucro. Não simplesmente uma empresa pública, que tem uma missão pública, uma missão social a cumprir. Com a Petrobras vai ser a mesma coisa, com a Eletrobras vai ser a mesma coisa. Elas vão deixar de atuar na esfera social, na esfera de inclusão que elas atuam. Bem ou mal ainda atuam, tem ainda um resto que ainda atua. Então, abandonar isso é uma irresponsabilidade muito grande, até porque você mencionou o discurso identitário. Ninguém aqui é contra a questão de raça ou de gênero, né? Que as pessoas querem ser vistas como iguais ou ser respeitadas nas suas diferenças, nas suas especificidades. Nada contra isso, muito pelo contrário. Só que isso só é possível numa sociedade nacional. Quer dizer, mais que isso, o problema é de classe. É de classe. E no segundo momento tem a questão da raça, do gênero. Lógico, aí tem a classe e tem quem é mais prejudicado. Aí obviamente, tem a questão do racismo, tem a questão do preconceito com a mulher, preconceito com o homossexual, aí tem todos os preconceitos que fazem parte infelizmente, da sociedade, que prejudica a integração de todo mundo. Mas para combater esse preconceito, para combater isso, você só pode fazer de um jeito, melhorando a vida das pessoas de uma maneira geral, dentro de um projeto nacional. A educação, todo mundo reclama da educação. A educação ficou ruim. Se a gente parar para pensar, é um paradoxo. De 88 para cá, o acesso à educação quase que se universalizou. Só que, ao mesmo tempo, o que é curioso, a qualidade da educação não melhorou. Em muitos casos até piorou. Aí você pensa, mas como é que acontece isso? Quer dizer, você tem mais dinheiro para a educação, você tem mais gente com acesso à educação e piora. Porque tem um probleminha. Não tem projeto. Sem projeto nacional, a educação fica capenga. Falta alguma coisa, você tem que dar uma direção, uma linha. Não é impor uma visão. Isso não é impor, não, você só vai ser assim, não. Mas você tem que dar uma linha. Olha, a ideia é que vai todo mundo para esse rumo. Nós vamos no rumo aqui. Esse movimento integrado. Integrado. Tem que estar integrado com a indústria, integrado com a tecnologia, com a ciência, com a universidade, com a questão da saúde, com a questão da agricultura. Tem uma série de vetores para você integrar o processo educativo. Mas não, a gente simplesmente amplia formalmente. Então você amplia o número de vagas. Sem projeto nenhum. Sem projeto nenhum, realmente. Mas, professor, veja bem, em que pese a gente esteja mais de 30 anos que tiramos a ditadura militar, nós iniciamos a nova república, em 85, inclusive, com o presidente Tancredo, que infelizmente não tomou posse, mas é bom lembrar o papel que a ditadura teve, e o senhor colocou muito bem aqui. Primeiro, ele acabou com a história da continuidade do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ele ocupou uns espaços no sentido até de parcerias internacionais, de grandes obras, aquelas coisas todas. Mas aí você vai olhar, a partir dele, acho que a partir de 67,
começam o setor privado a ter uma prevalência sobre as coisas. Então vamos pensar, segurança pública, né? Eles acabaram com as guardas civis, acabaram com tudo aquilo e permitiram que pudesse ter segurança privada. Hoje, por exemplo, eu vou a um banco e não é a polícia militar ou a polícia civil que é a privada que está ali. Então os coronéis, generais montaram suas empresas de segurança. E na medida que você dá a qualidade ou dá a condição de crescer o lucro com a segurança, você vai precarizar a pública. Então a privada tem prevalência por causa do lucro, então você precariza o público. Então você começa a pagar mal, a polícia civil, a polícia militar, não tem equipamento, então você deteriora tudo isso, porque tem uma segurança privada que tem necessidade de crescer. Então, na educação, mesma coisa. Na saúde, mesma coisa. Veja, está muito ligado à destruição. E aí com os sindicatos, que é para onde eu vou levar a minha pergunta, a ditadura militar com políticos, com sindicalistas, veja, em 64 teve quase 1000 intervenções em sindicato, prisões, mortes, exílio de dirigentes sindicais, porque os sindicatos eram bem organizados e estavam apoiando um projeto das reformas de base, que era a grande necessidade hoje. Se pegar toda a tese da reforma de base hoje e falar, é isso que nós queremos, nós temos um programa, é isso aí. Aí vem e começa a dizer que política é tudo corrupto, safado, sindicalista é tudo isso. E agora, a partir de um determinado momento, eles vêm agora querer mexer nessa estrutura. Para valer. Quando vem lá o Fernando Henrique falar, vou mexer com a era de vaga, vou acabar com a era vagas, ele está mexendo com sindicalistas, né? No governo Lula, a gente teve um hiato em que a gente conseguiu avançar, como o Brasil deu uma crescida, você também, representativamente, você foi lá e fez o quê? Aumento real de salário, você teve toda uma conjuntura. Com a crise, novamente os sindicatos ficaram sem condições. Como nós teríamos dinheiro, por causa de uma contribuição compulsória que dizia que o sindicato teria essa receita, que poderiam fazer o enfrentamento, então vai voltar até aquela história de que questão social é questão de polícia, né? Porque o Temer botou o exército no dia que nós fizemos uma grande manifestação lá contra a reforma trabalhista. E aí vem agora, primeiro passo desse governo, e que foi conectado pelo Congresso Nacional, não podemos deixar de dizer isso, inclusive com os partidos de oposição ajudando, foi a reforma administrativa que extinguiu o Ministério do Trabalho. Perfeito? Agora, a legislação trabalhista que precarizou as relações capital e trabalho, ainda nós temos alguns sindicatos que têm condições porque se colocaram e cresceram ao ponto de fazer enfrentamento, mas a maioria dos sindicatos ficaram fragilizados. As entidades superiores mais ainda, porque elas dependiam exclusivamente das receitas da compulsoriedade da contribuição sindical, que é a matriz da nossa organização, mas aí ele vem ao destruir o Ministério do Trabalho, acabar, extingui-lo. Quer dizer, é uma estaca no nosso coração varguista, porque aquilo era o Ministério Revolucionário, Trabalho, Indústria e Comércio. Ou seja, mas agora ele vai mais profundo, ele vem atacar a estrutura sindical. Não contente em acabar com a arrecadação dos sindicatos, ou dificultar a arrecadação dos sindicatos, porque a MP 873, o senhor deve lembrar que diz o seguinte, olha, você quer receber? Não tem problema, mande para casa do cara lá um boleto para ele pagar. Como se essa coisa fosse assim. E aí, agora cria uma comissão para estudar várias coisas, e dentre elas a mudança do sistema sindical brasileiro, saindo do sistema de unicidade sindical para um sistema de pluralismo sindical. Como é que o senhor vê isso? Olha, Neto, na verdade é a continuação da destruição. Porque o sindicato é a forma básica de organização do trabalhador para poder ter não só um ambiente de trabalho minimamente decente, mas também poder ter direitos básicos, né, das relações trabalhistas. Se não são sindicatos, os trabalhadores não vão ter os seus direitos, não tem parte dos direitos garantidos, asseguradas ou ampliados, né? E na verdade é um processo, não é maneira que ele vai contra as universidades, né? Ele vai agora está indo contra a Uni, né? Que ele quer também acabar com a carteirinha de estudante.
ele vai contra os sindicatos. Agora ele vai contra o sindicato dos trabalhadores. O sindicato patronal, ele deixa quietinho, ele é como o Michel Temer também. Mexeu do lado do trabalhador, do lado patronal, eles não mexem. A Fiesp, para botar pato, sapo, não sei que bicho agora que eles põem lá. Né? Eles têm que trocar de bicho, porque todos os bichos que eles colocaram deu errado, esburrado. Acho que é isso. O pato amarelo, a pirâmide do pato amarelo lá tá intocada. Né? Ninguém mexe lá no dinheiro deles, na forma de arrecadação deles, que é compulsória também. Que é compulsória. E é muito maior que a dos trabalhadores. É muito maior que a dos trabalhadores. Né? E não tem auditoria, não tem controle algum, diga-se de passagem. Os trabalhadores têm. Tem todos os controles possíveis dentro de uma organização social, seja internos, seja até externos. Né? Agora tem auditoria, tem fiscalização, tem tudo isso. Nesses não tem. Né? Ou tem de maneira muito parcial, muito limitada. Então, isso na verdade é o quê? É uma tentativa, no fundo, de desestruturar a sociedade para reagir. Como é que a sociedade reage? Pelos sindicatos, pelas organizações da sociedade civil, pelas universidades. É assim que a sociedade reage às arbitrariedades. Na ditadura, quem que existia? Existia no sindicato, na universidade, na OAB, nas associações, na igreja. Assim, era assim que se resistia, se organizava. Os partidos estavam extintos, né, estavam proibidos. Né, você só tinha o Arena e o MDB. O MDB tentava fazer o que dava ali, daquele jeito deles lá. Né? A ponto que quando ganhou maioria, o que faz o governo cria o senador biônico. Para tirar a maioria. Bota um terço de senadores biônicos indicados pelo governo. O casuísmo da legislação eleitoral da ditadura é divertidíssimo. Eles mudam as regras toda hora quando eles se prejudicam pelas regras que eles mesmos criaram. É verdade. Eles faziam as regras e aí eles mesmos se prejudicavam com suas próprias regras. Aí tinha que mudar a regra. Né? A questão, o sindicato, então, é um ataque à organização da sociedade. É isso, é o núcleo. Isso aí é um ataque mais do que lógico, ao varguismo, né? Ao Getúlio que estrutura o sindicato no Brasil. Universaliza direitos. Mas não é só o Getúlio, é um ataque ao Brasil. Você impede que as pessoas, ele quer impedir que as pessoas se organizem. Ele quer impedir, e não é porque ele é militar, porque ele fala as besteiras que ele fala, porque ele é a favor da ditadura ou não. Ele é tudo isso. Só que não é só isso. É porque sem o sindicato organizado, sem a resistência na sociedade civil, na sociedade organizada, você não impede o Paulo Guedes de aplicar o programa dele. É um programa que foi feito no Chile, do Pinochet. Por quê? Porque era o Pinochet, era uma ditadura assassina, sanguinária do Pinochet. Né? Aliás, o que eles não falam, que o Pinochet aplicou esse programa até 82, que ele ficou de 73 a 1990. Né? Em 82, os militares se revoltaram contra o Pinochet, ameaçaram derrubá-lo se ele não botasse aqueles neoliberais para fora do governo. Ele teve que fazer isso, ele teve que mudar a política. Não melhorou muito, mas assim, não era já mais tão radical quanto essa versão do Paulo Guedes. A gente está sendo laboratório, sendo ratinho de laboratório para um experimento que nunca aconteceu na história da humanidade. Eles estão destruindo todas as formas de organização coletiva. Isso vale para o sindicato, isso vale para a universidade, isso vale para o Estado, isso vale para tudo. Eles estão acabando com a forma de sociabilidade, talvez seja essa a palavra certa. Porque o que eles vão fazer? Os sindicatos vão precarizar, limitar ao máximo. Os movimentos sociais eles vão enquadrar como terroristas. Para isso tem a lei antiterrorismo aprovada pela dona Dilma e o seu Zé Eduardo Cardoso. É um grande favor que eles fizeram para o Brasil. Né? Então, vão enquadrar como terrorista. O MST, Movimento do Sem Teto, vai ser terrorista, portanto, né, vai ser também já escanteado ou eliminado. As universidades estão à míngua. Né? E agora ele também está indo para cima da igreja. Ele começou a falar contra a Igreja Católica. Por causa da orientação do Papa Francisco. Ele começou a ir contra a Igreja Católica. Ele está indo contra toda a forma de organização.
Ele que eu digo é o governo, é um conglomerado. Essa elite que está dominando. Um conglomerado é um conglomerado, na verdade. Ele é o chefe do conglomerado, ele é o presidente da empresa. Né? Mas a empresa é formada por vários sócios. Né? Tem os militares, tem o que se chama de empresário, que não é empresário, mas que é essa elite rentista, tem os bancos, que são talvez a maior parte do conglomerado, tem os latifundiários, tem os juízes e tem os nossos queridos colegas membros do Ministério Público. Esse é o conglomerado. E mais os evangélicos, que esses aí, eles entram já nos empresários. Já nos empresários, nos outros. Né? Mas enfim, que seja, que tem uma parcela aí dessas igrejas. Essas lideranças, talvez, né, religiosas, enfim. Mas você tem. Isso é um conglomerado, e ele é o chefe do conglomerado, ele é o presidente da empresa. Quem garante por trás segurança mesmo são os milicianos. As milícias que garantem. É isso que nós precisamos fazer, essas pessoas que vão nos assistir, entender o momento do Brasil e a necessidade de nós reagirmos, né? Organizados, para que juntos a gente possa fazer frente a tudo isso, especialmente para vertebrar o Congresso Nacional. Agora, de novo, o presidente, ele é um animador de torcida. Animador de auditório, ele está lá fazendo palhaçada no palco, distrai todo mundo, aí todo mundo, ó, o absurdo que ele falou, olha o que ele falou, o que ele fez, o que não sei o quê. Porque ele realmente falou um monte de absurdo, o que aliás ele sempre fez, ninguém votou nele nisso enganado, porque as barbaridades que ele fala são históricas, né? Na campanha ele falava as mais barbaridades que ele fala hoje. Então ele continua falando as barbaridades dele. Então ele distrai, enquanto o Paulo Guedes vai lá e executa, enquanto vai lá o Moro e faz o que precisa, enquanto lá qual outro ministro XPTO lá vai lá e faz o que eles querem fazer, o que os americanos querem que façam. Agora tem uma coisa que a gente comentou dos americanos que eu esqueci de comentar. Como eu disse, em 64 os americanos apoiaram, isso está documentado. O que a gente vai escolher até o presidente. Escolher até o presidente. O que a gente vai poder realmente dar muita risada daqui a alguns anos, para onde conspirar com o americano, é que os americanos contam, né? Eles são fofoqueiros. Então eles contam. Essa é boa. Né? Então eles têm lá. A gente vai saber daqui a alguns anos, quando tiver a biblioteca Barack Obama lá em Chicago, né? Que ele é de Chicago, né? Vai liberar os arquivos. Vai saber todo mundo que foi conspirar com os americanos, que foi lá falar do golpe do impeachment, que foi lá articular a eleição do Bolsonaro. A gente vai saber de tudo. Quem fez o que, embora a gente já saiba mais ou menos que seja, né? Já tem uma certa noção, mas ter um documento sempre é melhor, né? Ter um documento que todo mundo negava a intervenção americana na deposição de Jango. E aí nos anos 70, quando liberaram, tá aqui, ó. Agora, recentemente saiu o caso do Reagan, né? Sendo racista, e até áudios eles divulgam, então dá para escancarar. Não, eles têm essa vantagem, eles depois contam, né? Eles depois contam. Tem um prazo lá dos documentos. Tem um prazo deles, depois eles contam. Né? Mas é isso, o sindicato, eles querem destruir qualquer forma de organização da sociedade que possa eventualmente resistir, ou se contrapor, ou até criticar, ou não concordar com esse projeto. Eles vão implantando um projeto à força. A gente ainda não vive num regime autoritário, por uma série de razões. Não sei se viveremos, porque eu acho que tem uma série de vão ser obstáculos para isso, não só institucionais. Acho que nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais, acho que a nossa elite não quer também. Acho que eles preferem. Tá, ele faz o serviço agora, depois troca, vem outro, um que usa cachemira, mais bonito, fala melhor, né, mais apresentável, outro que seja apresentador de televisão, seja quase mais coisa que vale, mas que faça exatamente esse serviço. Né? Então acho que não ele vai ser um ditado, ele até pode querer ser, mas acho que não vai passar disso. Ele está dentro dos parâmetros. É lógico, às vezes ele abusa, mas ele ainda não vai conseguir se livrar muito desses parâmetros, né? Do mínimos, vamos dizer assim. Mas que ele vai tentar acabar com todo e qualquer. Ele não é ele exclusivamente. A gente fala ele é o governo, não é esse projeto, né? Não é a figura. Aquele consórcio. Que ele representa, ele é o consórcio. Ele representa, mas são todos eles, né? Vão querer eliminar qualquer tipo de resistência ou crítica. Então nós já devemos começar a falar para o Ciro Gomes, por exemplo, que tem um projeto nacional de desenvolvimento, que ele tem que fazer um projeto
Nacional de Reconstrução. Reconstrução. Digo mais, né? Projeto de Reconstrução Nacional. Porque, Eu até escrevi esse artigo ano passado, acho que foi ano passado. Né? Não é só, a gente tem que renacionalizar as coisas. Aí eles vão privatizar? Tá bom. Fica quem privatiza, quem for comprar qualquer coisa, seja que o seu Michel Temer, seja o que esse senhor, agora o Bolsonaro, vão privatizar, isso está sendo feito de maneira ilegítima. Isso está sendo feito de maneira sem consultar o verdadeiro interessado, que é o povo. Isso, quem compra qualquer coisa, seja ativo da Petrobras, seja Correio, seja Banco do Brasil, seja o que for, quem compra isso, estrangeiro principalmente, que não tem nenhum bobo aí, não tem nenhum inocente, né, tá sabendo que está comprando algo que quem vendeu não tinha propriamente os poderes adequados para fazê-lo. Ou seja, isso é quase que uma receptação de produto roubado. Perfeito. É isso. E isso é ilegítimo. E portanto, vai ser retomado. Isso o Ciro e todo mundo que defende, tem que dizer, isso vai ser retomado, vai ser restatizado e não necessariamente vai ter indenização. Vai ser caso a caso. Vai depender da legitimidade do processo. E o PDT tem história disso, né? Brizola com a mão de Sher já foi feito. Governador do Rio Grande do Sul. Não, o Brizola fez isso, o Getúlio nacionalizou o subsolo, nacionalizou as águas, nacionalizou o petróleo. Quer dizer, a gente tem uma história e também com a sua competência, ele nacionalizou todas as minas, né? Sim, todo o nosso subsolo, todas as nossas coisas, que eram pertencentes à Inglaterra. A estrangeiros, a privados, e fez isso num processo que conseguiu organizar e que foram as bases da industrialização do Brasil. De novo, o Brasil tem que ser industrial. Porque você é a favor da indústria? Não. Porque a indústria, a indústria é o setor dinâmico da economia que estrutura os demais. Não quer dizer que o Brasil não vai ter agricultura forte. Lógico que vai ter. Aliás, tem que ter. Já tem que ter mais. Mas não só baseado em agricultura de exportação. Tem que ser baseado na agricultura, seja para exportação, seja para consumo interno, mas uma agricultura organizada, que respeite o meio ambiente, respeite o trabalhador, que respeite a questão do Código da Preservação Ambiental. Né? Tudo isso tem que ser articulado com a produção agrícola, tem que estar vinculado à indústria, que é a produção agroindustrial. A gente não tem quase essa relação entre indústria e agricultura, que é um absurdo num país como o Brasil. Quer dizer, isso tem que ser estruturado. É a indústria que vai reestruturar a agricultura, vai reestruturar o setor mineral, porque você não simplesmente pode exportar, tirar o ferro lá de Carajás, botar num trem, num navio lá para a China e pronto. Isso é algo absolutamente primário, isso é um enclave de exportação. Você está tirando o seu, mandando para fora. Lembrando que não nasce de novo. Não nasce de novo, né? Nasce de novo. É o que querem fazer agora com o petróleo. Por que não estão destruindo as refinarias? Só para jogar para fora. Para quê? Porque você exporta óleo cru, óleo bruto, e importa o produto refinado, a gasolina, o diesel, os vários... Ou seja, o valor agregado. Um valor muito maior. Ele vai pagar mais. Agora, a gente pode fazer isso aqui, a gente tem refinaria. E aí vem... Tem expertise para isso. Tem. E a gente tem todo um parque estruturado para isso. E estão destruindo esse parque para poder criar um mercado cativo, tanto americano, mas não só, de produtos principalmente americanos. Agora aumentou agora a importação do etanol. Até etanol. Etanol. Depois do Proálcool. Quem inventou etanol, professor? Quem fez, que criou isso aí? Fomos nós. É o Bautista Vidal. Coitado do seu Bautista Vidal. Está se virando túmulo. O próprio na ditadura, não foi nem foi o Geisel. Ainda foi o Geisel. Foi do PND, quer dizer, você tem toda uma tecnologia nossa, uma inovação nossa. Você tem que... mas a indústria que articula com a universidade, na questão da produção de inovação, de tecnologia. E ela, de novo, ela permite mobilidade social. Perfeito. É isso que é ascensão. Ela permite que o trabalho se organize, inclusive contra ela, para exigir os direitos, para exigir melhores condições. O industrial não é bonzinho. O industrial só respeita o trabalhador porque tem que respeitar alguém que ele sabe que é o colaborador dele no processo produtivo, mas que o enfrenta. Perfeito. Porque senão ele não consegue... E esse é o papel do sindicato. Esse é o papel do sindicato, mostrar para ele,
nós estamos aqui juntos, o processo é um só. Tudo bem, você ganha mais porque você é o dono do meio de produção, mas você não pode explorar... E saímos do rentismo, exatamente, vem para a produção. Para a produção. Dinheiro Essa é a aplicado à estrutura. produção. Sem isso, não adianta. O país primário exportador está condenado à estagnação econômica. O que nós estamos vivendo hoje, desde do governo Dilma, é uma crise de país primário exportador. O que é? A gente está os produtos primários, as tais commodities, né? Commodity é o tucanar, é um produto primário. Não aprendi na escola que era produto primário. Perfeito. Aí depois inventaram a commodity. Então o preço desses produtos, ferro, laranja, açúcar, soja, carne, caiu. E aí o Brasil, que desde o Getúlio, desde 1930, 31 na verdade, Getúlio fim de 30. Outubro de né? 30. Desde 1931, não dependia, né, com a reestruturação que o Getúlio começa a fazer da economia brasileira, para ficar independente dessa oscilação de preços, né, das commodities no mercado internacional, né, o Brasil não passa por uma crise dessas, porque começou a se estruturar uma economia relativamente, nunca é autônoma, mas relativamente autônoma, para não depender dessas crises, né? E dando sustentação no mercado interno. E daí a criação do salário mínimo para dar poder de compra, para que ele possa fornecer para o mercado interno. E aí, quer dizer, primeiro você sofre isso de novo, em 80 anos, agora por quê? Porque ficou de novo dependente da exportação de produto primário. E se continuar desse jeito, vai piorar. Vai piorar, porque vai ser pior, porque é o seguinte, na época do café, antes do Getúlio, por mais que quem controlasse o mercado de café internacional fossem empresas americanas, inglesas, mas a produção de café era nacional. Né? Eram fazendeiros latifundiários nacionais, eram famílias nacionais. Né? Tinha um capital inglês, às vezes, financiando alguma coisa, americano, mas eram produtores nacionais. O que vai acontecer hoje é que você vai liberar, aliás, outra coisa que eles querem fazer, a liberalização de terras para estrangeiros, da venda de terras para estrangeiros. O que você vai fazer? Esse mundo todo das commodities vai ser totalmente desnacionalizado. Então vão ser grandes empresas internacionais, americanas ou chinesas, que estamos vendo o setor do sucroalcooleiro, a gente está vendo isso. E vão simplesmente pegar aqui, vão plantar, mecanizar tudo, mandar embora o trabalhador, mecanizar tudo, cercar, né? Mecanizar, pega o produto, põe no trem ou no caminhão, manda para o porto, tchau. E quem vive em volta? Ele é chinês? Não. Ele é americano? Não. Então, estão nem um pouco preocupados. Nós vamos virar esse corredor de exportação. Esse é o futuro que estão querendo para a gente. A nossa conversa está extraordinária, está sendo um debate muito produtivo. Estamos ao vivo nas redes sociais do PDT, tem um público muito grande nos acompanhando, agradecendo aqui, mas a gente já tem que entrar agora na reta final do programa. Vou fazer uma última perguntinha e depois eu passar para o nosso presidente Neto encerrar aqui a discussão e já deixar os próximos avisos e recados para quem está nos acompanhando. E, na verdade, essa última pergunta é para aproveitar justamente esse nível de interação que as redes sociais proporcionam para a gente. Eu vou ler um tweet que foi feito hoje pelo nosso presidente Ciro Gomes e depois eu vou pedir que o senhor faça um pequeno comentário sobre esse tweet, sobre essa indignação que ele está revelando e está expondo aqui, que você vê, tem um caráter de indignação muito forte. E depois eu pergunto para que depois desse comentário o senhor deixe aqui para a gente qual o senhor acha que deveria ser o papel do Ciro nesse momento político e se você acha que ele tem condições e está preparado para conduzir esse processo e essa luta contra o Bolsonaro, contra o entreguismo e contra a entrega do patrimônio nacional. Vou ler para o senhor. 1. Entrega da base de Alcântara. 2. Fim do antidumping para o leite importado. Cota de importação de 750 mil toneladas de trigo. Entrega da Embraer à Boeing. Ampliação da importação de etanol. Liberação unilateral de vistos. Enorme ampliação de importação de gasolina, óleo diesel, gás e querosene de aviação, mantendo ociosos 30% da capacidade de refino da Petrobras. Entrega dos gasodutos a preço vil. Entrega do controle da BR Distribuidora por preço fraudado. Pagaram o valor de varejo, quando o valor devido seria muito maior em oferta pública. O Brasil está sendo entregue
ao estrangeiro sem qualquer contrapartida. E os militares, cúmplices, infelizmente, estão agindo como vendilhões da pátria. Professor. Olha, o Ciro está coberto de razão. É o processo de desmonte que a gente está vendo, e com um agravante no governo atual, que é essa cumplicidade das Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles são forças permanentes do Brasil, eles sempre se destacaram, mesmo no período da ditadura, em que houve favorecimento do capital estrangeiro, em que houve favorecimento para multinacionais, eles mesmo assim têm certos limites pelos quais eles não passaram. Eles nunca cogitaram de vender a Petrobras, pelo menos não publicamente. Eles nunca cogitaram de desestruturar o país. Lógico, eles tinham um projeto conservador, um projeto de concentração de renda, mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma visão que o país precisava ter os instrumentos mínimos para poder se organizar. Nisso, eles tinham um mínimo em comum aí. Fora a ala, que aí não é a ala que fez o golpe de 64, né, a ala a qual pertence o Marechal Lott, o general Horta Barbosa e tantos outros, general Estilac Leal e tantos outros, que era a ala nacionalista das Forças Armadas, que essa sim era aliada, né, no Projeto Nacional Desenvolvimentista. O que ocorre? Nós temos hoje as Forças Armadas absolutamente cúmplices desse desmonte. E não é porque o presidente é militar ou foi militar. Isso não tem nada a ver. Isso foi a posição dele. Ele não representa a instituição. Mas a instituição, Forças Armadas, está presente nesse governo, atua nesse governo, forçou a eleição desse governo, né, pressionando o Supremo Tribunal Federal, pressionando o Congresso Nacional em vários momentos para chegar a esse resultado da eleição do Bolsonaro. Quer dizer, não foi um golpe com um tanque na rua, mas foi uma ameaça de que isso pudesse ocorrer, né? Uma ameaça que isso pudesse ocorrer, e a falta de coragem cívica dos nossos ministros do Supremo, dos nossos líderes parlamentares, é responsável por estarmos na situação em que estamos, porque quando um general ameaça, isso que tem que ser feito é prendê-lo, né? Use ele cadeira de rodas ou não, tanto faz. Um general golpista tem que ir para a cadeia. Como foi no Uruguai, o presidente do Uruguai mandou prender o chefe do exército porque foi defender ali um general apoiador da ditadura uruguaia. Ou seja, é isso que tem que acontecer. Tem que mostrar, os militares são importantes como instituição, mas eles têm um papel na democracia. E é esse papel. E os militares foram partícipes, em parte, desse processo nacional. O que estranha é que eles estão ajudando a desmontar mesmo o que os beneficia. Porque eles estão desmontando a questão dos caças, né, entregando para a Boeing. Entregando para a Boeing, a Embraer, destruíram a nossa indústria aeronáutica. A Embraer foi feita pelos militares, não foi feita pelo Getúlio. A Embraer foi feita pelos militares. Né, o ITA foi feito pelos militares. Né, hoje o ITA vai servir para quê? Formar engenheiro aeronáutico para quê? Né, porque a Boeing agora está em São José dos Campos, mas daqui a alguns anos ela vai sair, é óbvio disso. Ela não vai ficar lá. Ela vai pegar os melhores talentos e vai fechar aqui e vai ficar nos Estados Unidos, lá em Seattle, né, onde ela fica, né, nos Estados Unidos. Eles destruíram a engenharia aeronáutica. Estão destruindo o processo do submarino nuclear. O nosso programa nuclear, que é um programa que começou com o almirante Álvaro Alberto, lá nos anos 50, com o Getúlio, e depois, no regime militar, teve toda a questão da construção das usinas de Angra dos Reis, o início do processo da centrifugação do urânio, que foi o almirante Otton, que foi preso pela Lava Jato também, de maneira absolutamente irregular, né, e esquisita. Né. Esse programa, que é militar na sua estrutura, eles agora aprovaram ontem o início de uma emenda para privatizar o setor nuclear, para abrir um monopólio nuclear. Ou seja, o Brasil vai fazer o quê? Centrífuga de urânio para vender no mercado? Vai vender no Irã, vai vender no Iraque, vai vender na Feira Livre. Não é o que vai fazer com isso? Né? Vai vender usina nuclear? O Brasil vai ser o único país do mundo que vai ficar vendendo energia, vai fazer concessão de energia nuclear para quem? Né?
Quer dizer, é quase que uma piada. Né? Mas é um setor que era muito próximo dos militares, por ser ligado à questão da segurança nacional, e está sendo entregue ao capital internacional. Os americanos nunca quiseram que nós desenvolvêssemos energia nuclear aqui, sempre boicotaram, mesmo no regime militar, que era aliado deles. Até gerou rompimento. Gerou rompimento que o Geisel fez. Teve que vir lá para a Alemanha. Com os americanos, foi para a Alemanha pegar tecnologia, né, para fazer as usinas. Ou seja, eles estão vendo isso tudo e a circulação dos vendilhões. Aí vem um general falar que não, que o Brasil não tem problema vender a Eletrobras, não tem problema vender a Petrobras, a questão militar da segurança é a proteção do território. O território sem nada não quer dizer nada, então põe ele num parquinho, num tanquinho de areia, ele brinca de Forte Apache no tanquinho de areia, ele está defendendo o território, ele fica feliz. O território sem nada é nada, é terra. Não vai ter recurso sequer para municiá-los para defender o território. Defender de quem também? Eu quero saber de quem. O Paraguai que vai invadir de novo depois de 200 anos? Né? Quer dizer, vai defender de quem também, mas enfim. Aliás, a única ameaça que existe à nossa segurança nacional é do principal aliado deles, são os Estados Unidos. Que é o único país que tem condição de nos invadir se quiser, enfim, quiser ocupar algum pedaço, são eles. Ninguém mais. Quem vai invadir o Brasil? Uruguai, Argentina, a Bolívia, a Venezuela, não existe isso. Nós temos as melhores relações possíveis, com exceção desse período dele com a Venezuela, com todos os nossos vizinhos, sempre tivemos. Né? A última guerra, a do Paraguai, terminou em 1865, quer dizer, fronteiras consolidadas há mais de século. Quer dizer, não tem... Lógico, existe a questão de segurança, tem uma série de questões aí que envolvem a atuação de forças armadas, elas são importantes para isso. Agora, para proteger território, não precisa deles. Verdade. Um satélite resolve. Aliás, resolve melhor, porque consegue ver o que eles não conseguem. Eles enxergam à noite, tem lá o infravermelho, o calor. Mas quer dizer, os militares estão contribuindo para o desmonte. Isso é inconcebível. Então, na verdade, eles começam a questionar da necessidade deles. Um militar que não defende o próprio país não é um militar, ele é um traidor. É isso que o Ciro fez muito bem na defesa dele, né, desse combate à alienação do patrimônio nacional. Né? E você trouxe o papel do Ciro nesse momento? Olha, eu acho que o Ciro pode ter um papel muito importante de liderança nesse processo. Né? Até o Noam Chomsky falou isso ontem, né, anteontem. Do Estadão. Do Estadão, o Noam Chomsky, que é uma pessoa, né, respeitada no mundo inteiro. Mas independentemente disso, acho que o Ciro pode ter um papel. Ele tem capacidade, ele tem reflexão sobre isso, ele tem preparo, e o que ele tem que fazer é correr o Brasil. Ele tem que falar, ele tem que ir nas periferias, ele tem que falar com a população, ele não tem que ficar indo simplesmente em evento de universidade, ou evento que ele é convidado de congresso, seminário, não sei o quê. Ele tem que correr o Brasil, tem que correr os bairros, tem que correr as cidades do interior, mostrar que o Brasil tem salvação, que o Brasil está sendo hoje vítima de um processo de tentativa de recolonização, de destruição do Estado Nacional, mas que o Brasil vai resistir, que o Brasil pode resistir e que ele pode ser a pessoa que nos organize e nos coordene nesse processo de resistência ao desmonte da nação. Está vendo, Bertez? Então é o que nós estamos fazendo em São Paulo, já levamos lá em Heliópolis, levamos lá no Grajaú, levamos aqui nas ruas, ou seja, nós estamos pegando em São Paulo, né, e estamos vendo para levá-lo na periferia, para que o povo possa ver que temos condições de apresentar uma alternativa a tudo isso e que a pessoa tem capacidade, tem projeto. E sabe que poderemos reverter tudo isso. Bom, meus amigos, estamos terminando aqui. Essa é a nova série, olha. Série Desmonte Nacional. Eu não gosto muito do nome, porque Desmonte Nacional série para não deixar desmontar o Brasil. É isso que nós vamos ter que fazer, porque nós precisamos vertebrar o Congresso Nacional, vertebrar todos os partidos progressistas para que a gente faça um enfrentamento cada vez mais pesado a esse projeto de desmonte nacional. Por isso, professor, olha, foi um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso Mais de Opinião São Paulo, essa aula para todos nós e para todos vocês que estão aí assistindo, para saber que o diagnóstico está claro, a história está mostrando, quer dizer, se erramos, né, em 2018, é tempo suficiente de restaurar
e se reorganizar para impedir em 2022 de que a gente possa continuar com esse desmonte. E nesse período, daqui até lá, fazer resistência nas ruas, né? Me deixa triste ver pessoas indo às ruas para defender a reforma da Previdência. Pessoa pobre, sabe, não compreendeu que a reforma da Previdência vai prejudicá-lo. Olha, ou o trabalhador que diz, olha, o sindicato não serve para nada. Serve sim, serve para bastante coisa, serve para te proteger do patrão. Porque se não tiver sindicato, vai ser que nem era antes da Revolução Industrial, quer dizer, eram 16 horas por dia, 20 horas por dia, era uma coisa maluca, era escravidão. Aqui no Brasil estão tentando revogar a Lei Áurea. Então ou a gente brinca com seriedade, vai para a rua para defender os direitos, não só trabalhistas, sindicais, mas direito nacional, e convencer as pessoas da necessidade de você ter um projeto nacional de desenvolvimento agregado a um projeto de reconstrução nacional para que a gente possa. E esse é o programa que a gente inicia com uma delícia de apresentação de um diagnóstico muito bonito e de uma história, de mostrar que o Brasil tem sim muitas condições de se tornar aquilo que sempre dissemos, a maior nação do Brasil, do mundo, né? Professor, suas palavras vão encerrar nossa coisa aqui, porque estamos aqui impressionados. Eu acho que vai ter que fazer mais uns 2 ou 3 aqui. Bom, queria agradecer o convite, é sempre um prazer poder debater essas questões e dizer que a gente tem que continuar a pensar que o Brasil não acaba com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode querer acabar com o Brasil, mas o Brasil não vai acabar com o Bolsonaro. E temos que resistir a essa tentativa de destruir a nação brasileira, de acabar com todos os focos de resistência do povo brasileiro. É aquilo que a gente tem que pensar no seguinte sentido. A gente está vivendo uma guerra, né, e uma guerra em várias fases, né? A gente pode ter perdido a batalha da eleição em 2018, mas a guerra pelo Brasil só está começando. E essa guerra a gente tem que ganhar, porque se a gente não ganha, não tem sobrevivência. Obrigado. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, hein?